nossas vidas, continue tendo misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, perdoando os nossos erros, ó Pai, perdoando tudo aquilo, ó Pai, que incomoda, atrapalha, a termos uma vida melhor diante da Tua presença, Pai. Seja com todos aqui presentes, seja com todos que nos acompanham pela internet, em nome de Yeshua HaMashiach, que todos nós possamos ser abençoados, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. O Leomar já agradeceu, né, os nossos irmãos que trabalharam bastante essa semana para poder deixar o equipamento da transmissão funcionando. Os que acompanham de fora vão observar que a qualidade realmente melhorou muito. E eu só sei que eu não tive a oportunidade, não consegui ajudá-los fisicamente, mas pude ver. Vocês não têm noção quanto eles trabalharam. Não foi pouco não, muito. Desde domingo que eles estão tentando, estão batalhando, colocaram como objetivo que nesse Shabat estivesse tudo pronto, para que os que nos acompanham de fora não perdessem essa oportunidade. Nós agradecemos primeiramente ao Eterno que nos abençoou, nos deu essa oportunidade, e aos nossos irmãos que têm trabalhado. Bom, como o Leomar já anunciou pela manhã junto com o Fabrício, nós estamos na 14ª Parashá, Vayerá e Apareci, como todas, né? Mais uma que chega e é extremamente linda para nós e tem muito a nos ensinar. Só que interessante que apesar de nós já estarmos na segunda Parashá, em Êxodo capítulo 2, né, quando nós lemos ali, que foi o estudo da semana passada, em Êxodo capítulo 2, nós vemos ali um novo protagonista que vai a partir de agora assumir tudo, que é Moisés, que é usado pelo Eterno, né? Nós tivemos os patriarcas, passamos por José, agora nós estamos e começamos desde Êxodo capítulo 2 com Moisés, o que muitos chamam de pesado de língua, incircunciso de lábios, porque os estudiosos dizem, alguns dizem que ele era gago, enfim, ele tinha uma dificuldade em falar, provavelmente era gago, tinha alguma dificuldade na sua dicção. Mas o interessante é que, mesmo ele tendo todo o problema para falar, e ele menciona isso em alguns momentos, como por exemplo, Êxodo capítulo 10, vocês podem até abrir, porque nós vamos ler. Mesmo ele mencionando, né, que ele tem essa dificuldade por 2 vezes, e repetindo lá no capítulo 6, versículo 30, suas palavras são extremamente fortes. Apesar dele ter dificuldade na dicção, suas palavras são extremamente fortes, porque elas vêm diretamente de Adonai. Não são palavras que vêm de si, elas vêm do Eterno diretamente, e o Moisés é apenas usado. E ele, preocupado com essa dificuldade, né, que ele tem na dicção, lá no capítulo 4 de Êxodo, versículo 10, após ele já ter tido o encontro com o Eterno, ele começa a dizer no versículo 10, capítulo 4 de Êxodo: Então disse Moisés ao Eterno: Ah, Eterno, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falastes ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. No capítulo 6, versículo 2, ele volta a repetir, mais à frente nós vamos também falar sobre isso. Capítulo 6, versículo 2. Moisés, porém, disse ao Eterno: Se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó? Ainda mais que não falo com desenvoltura. E lá no versículo 30, depois do relato aqui, novamente é mencionado: Respondeu Moisés ao Eterno: Eu não falo com desenvoltura, como, pois, me ouvirá Faraó? Mas o interessante é que quando a gente observa isso, o Eterno pegou justamente uma pessoa, nós vamos falar um pouquinho mais disso na frente, que tinha um tipo de problema, que é justamente um problema na área que ele mais talvez precisaria usar, que é a fala, já que ele tinha a responsabilidade, estava assumindo a responsabilidade de ir até Faraó. Mas o Eterno mostra-se suficiente no meio das nossas deficiências.
porque todos nós somos limitados, todos nós temos dificuldades. Mas Adonai se faz suficiente em qualquer situação, seja ela limitada, não seja limitada, seja numa deficiência ou não seja numa deficiência. Lá em 1 Coríntios, eu gostaria que vocês fossem comigo. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios 1, versículo 27. Elohim, porém, 1 Coríntios 1, 27. Elohim, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Elohim escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então ele se faz presente, ele age do jeito que ele quiser, aonde ele quiser, como ele quiser. Infelizmente nós que muitas vezes duvidamos, né? E o interessante também sobre isso é que Moisés, ele questiona que ele tenha dificuldade na fala. E é comum, eu acredito que todos aqui já perceberam uma situação similar ao que eu vou falar, que muitas vezes, não necessariamente todas, o melhor trabalho é feito por aquele que pensa que não é capaz de fazê-lo. E já o indivíduo que é dotado de sabedoria, é dotado de estudos, é dotado de vantagens, é dotado de vários tipos de segurança, ele fracassa. Ele fracassa. Justamente aquele que se preocupa, que tem dificuldade por algum motivo, normalmente ele se dedica muito mais, ele se preocupa muito mais, ele valoriza muito mais tudo aquilo que ele precisa aprender para poder superar a sua dificuldade, enquanto tantos outros recebem de Adonai pronto, recebem um dom, recebem uma vantagem, recebem algum tipo de benefício e simplesmente não usufruem disso de forma positiva, e quando lhes são imputados algum tipo de responsabilidade, por achar que são extremamente mais capazes do que outros, por acharem que são extremamente capazes acima do que a tarefa lhe foi dada, ele está acima daquilo, fracassa. E vai fracassar mesmo. Isso é fato, isso acontece e acontece todo dia. Quando nós achamos que somos mais capazes, quando nós achamos que não precisamos nos dedicar, quando nós achamos que não precisamos buscar mais para melhorar e executarmos uma tarefa que nos foi imputada. Mas apesar da gente estar... aliás, eu quero ler com vocês também Gênesis 18, 14. Por que eu quero ler Gênesis 18, 14? Porque um homem humilde, com a ajuda de Adonai, sempre pode fazer melhor do que ele pensava que poderia. Ou seja, eu tendo dificuldade, mas precisando executar uma tarefa, depositando a minha confiança no Eterno e fazendo por onde merecer as suas misericórdias para comigo, fazendo por onde Ele olhar para mim e ter misericórdia de mim, Ele vai fazer acontecer. Gênesis 18, versículo 14. Quando Sara ali questiona, porque ela era estéril, né, não podia ter filhos, e ela naquele momento, os 3 anjos chegaram até ela e um deles anunciou que ela teria um filho depois de 1 ano. Imagine uma mulher, se não me falha a memória, 90 anos, ela estéril, imaginar que vai ter um filho. Aos nossos olhos é impossível. Aos nossos olhos é impossível. Aqui está a prova que se nós depositamos a confiança no Eterno, é possível. Versículo 14. Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Eterno? Ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Pronto. Adonai determinou, determinado está. Adonai disse que iria acontecer e vai acontecer, tanto que nasce a Isaac mais à frente. Como eu disse antes, nós já estamos na segunda paraxá, mas lá no Gênesis 50, versículo 26, vocês podem ir lá, onde ali a gente encerra o capítulo 50 e encerra também o livro de Gênesis com o anúncio, né, da morte de José. E eu queria contextualizar um pouquinho Moisés. Ali, assim morreu José com a idade de 110 anos. E depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão no Egito. Aqui nós vemos a morte de José. Mas o que eu queria comentar com vocês é que é muito interessante quando eu estava estudando isso,
Porque nós temos Abraão, que nós já estudamos sobre Abraão, já estudamos sobre Isaac, já estudamos sobre Jacó e já estudamos também sobre José, os protagonistas anteriores a Moisés, como eu já expliquei antes. Abraão é o primeiro patriarca, que por obediência, ele apenas recebe a ordem de Adonai e ele obedece, sai de Harã e vai à terra de Canaã. Isaac é o segundo patriarca, ele nasce em Canaã, vive em Canaã, não sai de Canaã. Jacó também nasce, mas sai. Então Abraão vem de fora para Canaã, a terra prometida. Isaac nasce, permanece. Jacó nasce, mas sai. Tudo isso, quando Jacó sai, é para o cumprimento de Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Eu acredito que muitos aqui sabem até de cor, né? A gente repete consequentemente esse versículo aqui. Gênesis 15, versículo 13. Quem quiser pode ir lá ler. Ou seja, a partir no versículo 13, o Eterno está anunciando ali a respeito da aliança, que o povo passará 400 anos sobre julgo de um outro povo. Não menciona ali que é o Egito, mas menciona sobre o julgo de outro povo. Essa promessa feita lá a Abraão. Quando nós olhamos José, ele é o responsável para deixar tudo organizado, tudo prontinho, para poder isso de fato acontecer. Ele vem para o Egito, ele traz o pai dele, ele organiza tudo ali, para que a partir daquele momento, o pai dele chegando, o cumprimento do versículo 13 comece. Então José, ele é o responsável pelo início da aliança prometida a Abraão, ou seja, que vai passar os 400 anos. Quando nós olhamos para Moisés, ele é o responsável para finalizar, que é o que está no versículo 14, que virá e tirará o povo da aflição. Então nós olhamos de um lado José, o elo dele totalmente com os patriarcas, a sua responsabilidade, passam-se o período da escravidão, e temos Moisés do outro lado, que é aquele que vem por intermédio de Moisés, o Eterno ordena por intermédio de Moisés, ele vem para tirar o povo de toda a escravidão. Então totalmente ligados. E além do mais, se nós olharmos Moisés na própria Paraxá, num determinado momento, quando vem relatando ali que Moisés vai até Faraó, ele tem que ir a Faraó, não sei o que, entre aspas, parece que do nada começa a falar de quem é os filhos, como que fala, gente? Genealogia de Moisés, Arão, para legitimizar que ele também não era um simples estrangeiro. Ele tinha uma ligação de sangue, afinal de contas ele é da tribo de Levi. Ou seja, para justificar aquele que vai vir e vai tirar. Então é extremamente importante nós entendermos que através de Adonai tem os patriarcas, José organiza para o que vai acontecer, Moisés vem para cessar aquele momento e dar sequência a tudo o que o Eterno determinou, que a nação seria grande em toda a terra. Cabe a Moisés dar a continuidade ao plano divino. Sua responsabilidade estava totalmente vinculada à missão dos patriarcas. Êxodo capítulo 3, a senhora quer falar, pastora? Pode falar. Quero sim. Olha só, Liz, quando ele fala ali que Moisés, que ele é incircunciso de lábios, ele está dizendo, relacionando a ética, a moral e a religião. Porque tinha toda uma formação, nós precisamos prestar atenção nessas coisas, porque você bateu na tecla, não é pelo grande, não. Por aquele que estudou na melhor faculdade. Nós vamos chegar lá. Mas ele ali está falando de uma incircuncisão religiosa. Isso. Que ele foi criado pela filha de Faraó. Recebeu toda a instrução do Egito. Toda, durante 40 anos. Durante 40 anos. Ele agora, diante de Adonai, ele se sente o pequeno dos pequenos. Exato. O menor de todos eles, exatamente. Ele poderia ter dito, para ir tirar o povo do Egito. Sim. Esse é o nosso problema. Exato. Que nós achamos que nós cursamos uma faculdade,
e podemos vir lidar com questões Amém. Espirituais. Amém. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Exato. E nos espelhar por Moisés. Me antecipou as 3 folhas aqui. Tá. Amém. E é verdade. E tudo que ela está falando é a mais pura verdade. Quando nós olhamos a questão de Moisés, né, por tudo que ele passou, e eu vou mencionar um pouco mais à frente, né, tudo que ele passou, todo o livramento que o Eterno deu a ele também. Se nós olharmos só como homem, pelos grandes feitos que ele fez muitos grandes feitos. Ele tirou o povo da escravidão. Ele foi um homem usado para ver todas aquelas maravilhas que ele viu. Porque para o lado do Egito, os chamados pragas, as chamadas pragas, os golpes, né, como também alguns chamam, para o Egito são golpes e são pragas. Mas para o lado do povo de Israel, para Moisés, são maravilhas. Eu estou do lado daquele que vai dizer que eu vou tirar daqui. Ele vem e executa uma ação. Eu entendo que aquilo é uma maravilha que ele está fazendo em prol do meu benefício. Já o lado de lá, que está sofrendo isso, que não tem o entendimento que tem que libertar o povo, ele vai entender, obviamente, que é o quê? Que é uma praga, que é um golpe que está sobre ele. É natural isso, não é verdade? Em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, justamente falando sobre o plano divino e a responsabilidade de Moisés vinculada aos patriarcas. No versículo 14, está dizendo o seguinte: quando ali Moisés pergunta ao Eterno, quando ele for falar e perguntarem o nome de Adonai, o que ele vai responder? Disse Elohim a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Elohim mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque e o Elohim de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Moisés foi o escolhido por Adonai, e por acaso não foi. Obviamente que o Eterno olhou para ele e sabia de todas as coisas, como ele já sabe hoje, né? E nele foi imputada essa responsabilidade de falar o povo. E aí, irmãos, uma coisa que eu nunca tinha visto, confesso a vocês. Quero que vocês vão comigo lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 8. Desse versículo, do capítulo 6, do versículo 6 a 8, Moisés, que recebe toda essa incumbência, toda essa responsabilidade, nesses versículos 6, 7, 8, apenas 3 versículos, ele vai ao povo e já vai dizer todo o itinerário do povo, todo o itinerário da saída do Egito até Canaã, em 3 versículos. E isso aqui representa também a saída da solidão até a terra prometida. E eu vou ler com vocês, eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, e eu vou ler numa outra tradução, que é a tradução mais próxima do original. Êxodo, eu escrevi errado aqui inclusive, obrigado, estou falando errado, perdão irmãos. Êxodo capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 8. Perdão, tá? Êxodo. Versículo 6. Assim diz aos filhos de Israel: eu, Adonai, vos farei sair dos fardos dos egípcios. Eu vos socorro de sua servidão. Eu vos redimo com braço estendido e com grandes penalidades. Versículo 7. Eu vos tomo para mim como povo. Eu sou para vós Elohims. Conhecei, aqui também está, conhecei ou penetrai, que é o mesmo significado. Conhecei, sim, eu, Adonai, vosso Elohim, que vos faz sair dos fardos dos egípcios. Versículo 8. Eu vos faço vir para a terra onde levei minha mão, para dá-la a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la dou em herança, eu, Adonai. Nesses 3 versículos, olha que interessante os verbos que nós temos. São 7 verbos. O verbo fazer sair, o verbo socorrer, o verbo redimir, o verbo tomar, o verbo conhecer, o verbo novamente fazer sair para a terra, nesse caso, e dá-la em herança. Todo o itinerário colocado em 3 versículos apenas por Adonai.
3 versículos com 7 verbos, que na nossa palavra ele fala que tirarei, é um pouco diferente, livrarei da sua servidão, vos resgatarei, mas são os mesmos significados dos verbos. Em Êxodo 6, continuando, né? Quando nós acabamos de ver, ou seja, ele recebe essa responsabilidade, vai lá, ele já tinha nesse caso aqui falado com o faraó no primeiro momento, né? E faraó veio e deu aquela arrochada no povo, tirou a palha para fazer os tijolos, apertou mais, quis mais produção. E aí no versículo 6, porque ele recebe essa incumbência, vai lá para dizer isso, e ele ainda tem a responsabilidade de convencer os líderes do povo de Israel. Porque se ele não convence, como que o povo ia querer sair? Não ia querer sair, de forma alguma. Então a responsabilidade de Moisés não era só com o faraó, era também com os teus. Ele tinha responsabilidades perante faraó, ou seja, fazer faraó entender que ele precisaria libertar o povo, e do outro lado ele precisaria convencer os seus que Adonai iria os tirar dali, que se eles confiassem em Adonai, depositassem a sua fé e executassem conforme Moisés estaria orientando, o Eterno iria os tirar dali. Então ele tinha que convencer um lado e o outro. Olha que situação, convencer os dois lados. Ele sendo de um lado, para convencer os seus, muitas vezes é mais difícil que convencer os outros. Muito mais difícil. É muito mais difícil nós convencermos os nossos, os que estão mais próximos de nós, do que convencer ou explicar para alguém e levá-lo ao entendimento aquele que não nos conhece. Isso é muito palpável no nosso meio, inclusive aqui na casa, né? Inclusive na própria casa. Versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvido por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Eterno a Moisés: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Eterno: se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como pois me ouvirá Faraó? Olha só, ainda mais que não falo com desenvoltura. Todavia, versículo 13, todavia o Eterno falou a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Por mais claro que tenha sido a explicação, o passo a passo que o Eterno passou e utilizou Moisés para o povo, eles não creram. Por mais que fosse ali mastigado, explicando, mostrando para eles, eles não creram. E por esse motivo, né, Moisés acaba levando essa questão e fala no versículo 12, ainda mais que não falo com desenvoltura. Mas é interessante a gente observar isso, além de tudo que a pastora falou, hein, pastora? Que ele é um ser humano também. Apesar de tudo. Isso, a pastora é boa demais. É o ser humano escolhido, mas é um ser humano. Por mais que ele tenha dúvida ou não, é um ser humano. Porém, escolhido por Adonai para aquela tarefa que ele fez, que é uma grande tarefa. E como a senhora estava falando e falou, as experiências de Moisés, elas impressionam muito a gente. Por quê? Ele viveu 1/3 de sua vida como príncipe rodeado de riquezas. 40 anos, 1/3 da vida como príncipe lá no meio, com Faraó, com a filha de Faraó, rodeado de riquezas. O outro terço, que são os outros 40 anos, ele viveu como um simples pastor de ovelhas no deserto. Ele sai de uma condição, vai para outra, completamente oposta. E são exatamente mais 40 anos. E o outro terço, ele é elevado por Adonai a líder do seu povo, para tirá-lo. Ele experimentou de tudo, ele viu de tudo, ele fez de tudo e viu os maiores milagres de Adonai. Aí eu comecei a analisar o seguinte: Moisés escreveu o Salmo capítulo 90, não é verdade? E Moisés escreveu o Salmo depois que tinha saído da terra do Egito. Então ele já tinha 80 anos quando ele tirou o povo de lá.
Quantos anos ele escreveu o Salmo 90? Eu não tenho a mínima ideia. 80, 81, 90, 100. Eu sei que até 120. De 120 não passou porque ele morreu. Então foi de 80 até 120 anos que ele escreveu o Salmo 120. Salmo 90, perdão. Então, o que acontece? Amém. Obrigado. Obrigado, Fabrício. E ele, com tudo que já tinha passado, com os 40 anos aprendendo o que aprendeu, com mais os 40 anos que passou lá no oposto, como nós explicamos, com toda a experiência, com toda a sabedoria, tinha conversado diretamente com Adonai, falado diretamente com Adonai, ali na conversa direta. Adonai não mandava recado para Moisés, ele recebia. O Eterno falava direto, como eu estou olhando para o Fabrício, posso falar com o Fabrício nesse momento. Com tudo isso que ele passou, ele escreve o versículo 12. Abram lá, Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Esse versículo é espetacular, é demais, ele emociona. Por que emociona? Porque ele foi escolhido por Adonai. Ele só por ter sido escolhido já podia se vangloriar. Não era o caso porque Adonai o conhecia, sabia que ele não iria se vangloriar. Mas ele foi o escolhido por Adonai para tirar o povo. Passou 40 anos de um lado, passou 40 anos do outro. Cumpriu a responsabilidade de tirar o povo. Estava numa caminhada pesada. Mas imagina a experiência desse homem. E ele vai e me escreve exatamente, olha o que está no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ele, com toda a sabedoria, com toda a maturidade que tinha, com tudo, os estudiosos dizem que isso é a humildade na sua maturidade maior. Um homem que já tinha passado pelo que passou, escreve pedindo ao Eterno para ensiná-lo a ter ainda um coração sábio, um coração humilde, mesmo tendo passado toda a caminhada que ele passou. Em Números capítulo 12, versículo 3, a gente comprova isso. Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia na terra. Ele era, está escrito aqui, o mais humilde que todos que haviam naquela época na terra, e me escreve pedindo a Adonai que dê a ele um coração humilde. Que ele não se atém à vaidade. Vamos chegar lá. Isso aí. Ele não se atém à vaidade. Exatamente. Ele não se atém à vaidade. Humilde no hebraico, para eu chegar nessa parte aí, que o tempo também está voando. Humilde no hebraico é anal. Acho que é anal que se fala. Que também significa manso, né? Humilde e manso. Algumas traduções nós lemos manso, mas na realidade é humilde. E aí, fiquem com a Bíblia na mão, que eu vou tentar acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo de eu chegar onde eu quero. Os humildes, aquele que é humilde verdadeiramente, que tem um coração de fato humilde, não é que fala da boca para fora não, aquele que tem lá no seu íntimo um coração verdadeiramente humilde, consideram e experimentam Adonai como seu libertador. Salmo 10, 17. Salmo 10, 17. Ó Eterno, Tu ouves os desejos dos aflitos, confortas os seus corações e ouve o seu clamor. Ouve o seu clamor. Ouve o seu clamor. Versículo 18. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não mais inspire terror. Não vou ler os outros não, porque não vai dar tempo. E dele, aquele que é humilde, recebe graça, no sentido de favor imerecido, ou seja, ele recebe o favor mesmo não merecendo. Provérbios 3, 34.
Provérbios 3, 34. Ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Aquele que é humilde de coração regozija-se quando o Eterno é louvado. Ele fica feliz quando o outro louva Adonai, quando o outro engrandece o nome do Eterno. Ele fica feliz quando ele vê isso. Salmo 69, 32 e 33. Ele fica feliz quando vê outro buscando a Adonai. Salmo 69, 33. O Eterno ouve as necessidades e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Elohim salvará Sião e reedificará a cidade de Judá. Ali habitarão os seus servos e a possuirão. Os filhos dos seus servos a herdarão, e os que a amam nela habitarão. Israel tinha por direito receber a terra. Era um direito de Israel. Moisés estava só tentando ir lá e fazer o quê? Ajudar o povo a receber a herança que lhe foi prometida. Era um direito do povo. É um direito de Israel. E também o que é humilde de coração guarda as suas ordenanças. Sofonias 2, versículo 3. Então ele se regozija quando o outro louva, ele fica feliz quando o outro exalta Adonai, que guarda as suas ordenanças. Versículo 3 do capítulo 2 de Sofonias: buscai ao Eterno, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Eterno? Perdão, eu fiz uma pergunta, não é. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Eterno. Amém. Humilde, esperem Adonai e são guiados por Adonai. Aquele que é humilde de coração, ele espera e é guiado. Salmo 25, 8 e 9. Salmo 25, 8 e 9. Vou ler do versículo 7, tá? 7, 8 e 9. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo o teu amor, lembra-te de mim por tua bondade, ó Eterno. Bom e reto é o Eterno. Portanto, ele ensina o caminho dos pecadores, guia os humildes no que é reto, e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Eterno, versículo 10. Todos os caminhos do Eterno são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, ó Eterno, perdoa a minha iniquidade, pois é muito grande, E aí, os humildes também acabam sendo louvados, porque aquele que é humilde de coração, ele é melhor do que o orgulhoso, ele é melhor do que o arrogante, ele é melhor do que o soberbo, ele é melhor do que o vaidoso perante Adonai. Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos ou com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Microfone. No capítulo 61? Não, 66. O profeta Isaías, no capítulo 66, ele há uma promessa para nós, para os humildes. Ele diz assim: Isaías 66, verso 12 diz: não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Eterno. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, o que teme da minha palavra. Amém. E Yeshua também ali no capítulo de Mateus, verso 5, ele vem discorrendo aqueles ao qual ele vai trabalhar. São com os humildes, aqueles que têm um coração disposto a obedecer. Se não me fala a memória aquele do jovem que pergunta a ele, o rico? Não, Mateus capítulo 5 é que os cristãos chamam de bem-aventuranças. Amém, é verdade. Os humildes são contrastados com os ímpios. Salmo 37, versículo 11.
Salmo 37, versículo 11. Os humildes, porém, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eles contrastam, os humildes se contrastam com os ímpios, com os escarnecedores também. E humilde, na nossa tradução, ele significa o seguinte: que não é vaidoso. O significado de humilde ele é muito grande. Eu trouxe aquele focado no que eu precisava. O que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações, é modesto, que expressa ou reflete deferência ou submissão. O humilde é submisso à sua liderança, né? Então, só repetindo: que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações, que expressa ou reflete deferência ou submissão. E aí vem o oposto, chegamos no oposto, pastora. Entre vários opostos da humildade, entre elas a soberba, a arrogância, a prepotência, nós temos também a vaidade. E vaidade, que é uma palavra e é uma atitude oposta do humilde, ela significa qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória, valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, não é só fisicamente, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. A avaliação muito lisonjeira que alguém tem de si mesmo, fatuidade, imodéstia, presunção, vanidade, coisa insignificante, futilidade, vanidade. Isso é o significado, um resumo, né, de vaidade. Tem muito mais coisa ruim no significado de vaidade, assim como tem muito mais coisas boas no significado de humilde. Vaidade no hebraico é shal. Shal, mandamento. E essa palavra no hebraico, ela traz a ideia, o vaidoso, né, que ele é aquele enganoso, é aquele falso, aquele que não é transparente. E ela é utilizada 21 vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, vamos lá em Jó 15:31. Eu vou mostrar para vocês, a lista de lugares que fala, é um resumo isso aqui, tá? Olha a quantidade. Eu vou ler só os amarelos. A quantidade de lugar que fala na palavra do Eterno. Jó 15, versículo 31. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa. Salmo 12, versículo 2. Vamos lá? Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios bajuladores e coração fingido. O Eterno cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. 24, versículo 4 também de Salmos. Vamos ler do primeiro? Do Eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá do Eterno a bênção e a justiça, do Elohim da sua salvação. Amém, amém. Provérbios 30, versículo 8.
Provérbios 30, versículo 8 fala: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário. Ou seja, me dá o que me basta. Não preciso de mais nada. Agora, nós temos a capacidade de entender isso na sua plenitude, de só recebermos e aceitarmos receber aquilo que é o suficiente para nós? Ou nós constantemente queremos buscar mais, sem saber que o que estamos buscando é o que nós precisamos? Buscando mais, sem saber se eu preciso daquilo. E eu buscando o que não preciso, eu perco tempo, e não com superficialidade, com futilidade, e não procuro o que de fato eu preciso. Se nós olharmos no Novo Testamento, na Segunda Aliança, né, também tem o significado ali em Romanos capítulo 8, versículo 20, Efésios 4, 17, e também no livro que nós estamos lendo a semana inteira, que 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ler os três. Mas aqui ele tem o significado de vaidade e inutilidade. E tem também o significado de tornar vão ou tornar inútil. É a capacidade que o vaidoso tem, tá? É de tornar vão ou inútil alguma coisa. Romanos 8, versículo 20. No Novo Testamento, na passagem de Romanos 8, 20, Efésios 4, 17 e 2 Pedro 2, 18, né, a explicação, o significado ali é vaidade e inutilidade, né? Já em Romanos 1, 21, que nós vamos ler do 18 até o 25, ali é tornar vão ou tornar inútil alguma coisa, né? Ou alguém. Muito forte, ele pode tornar vão ou tornar inútil alguma coisa, só pela sua uma palavra dele, exatamente, só por ele ser vaidoso. Só por ele ser vaidoso. E nós vamos chegar na questão da sutileza da vaidade, já. Eclesiastes 3, vamos. Três? 19. Eclesiastes 3, versículo 19. Porque o que acontece aos filhos dos homens também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre. É interessante que eu li isso aqui. E eu não coloquei aqui. Porque fala que o homem e o animal se tornam um quando ele é vaidoso. É. Exatamente, ele torna-se um animal. Eu estou rindo porque eu tinha estudado e não coloquei. Obrigado, irmão. Ele se torna um animal irracional por conta da sua vaidade, porque ele torna algo fútil, ele é vazio, ele não é nada. Por conta da sua vaidade, ele se torna um animal irracional. Deixa eu... Fala nada. Profeta é exatamente isso. Exato. As palavras que ele fala contra Adonai. É tudo falso, ele desvia as pessoas da presença de Adonai. Exato. Ele se torna um animal irracional. Ele coloca aquela capa, aquela casca se veste todo cor-de-rosa, e aí ele acaba levando outros ao pecado de iniquidade. Versículo 19 do capítulo 3 de Eclesiastes. Porque o que acontece aos filhos dos homens também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. É o que está na palavra. Não somos nós que estamos falando, não. Está na palavra. Ligação totalmente com essa questão, exatamente. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo... É o versículo 21, mas eu quero ler com vocês do 18 ao 25. Exato, Romanos 1, do versículo 18 até o 25.
Do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que é de Elohim se pode conhecer, nele se manifesta porque Elohim lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Elohim, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Por isso, versículo 21, pois tendo conhecido a Elohim, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Elohim os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Elohim em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. O vaidoso, ele tem a capacidade de botar aquela casca, como nós falamos, e acabar levando vários atrás dele. Por que ele faz isso? Muitas das vezes. Porque o que acontece? Nós, como seres humanos, nos achamos sábios muitas vezes. Muito sábios, ao ponto de não querer ouvir alguém que quer nos ensinar. Nos achamos muito sábios, ao ponto de não querer ouvir alguém que quer chamar a nossa atenção para a correção de uma atitude errada minha. Eu não quero aceitar isso. Eu não aceito isso. Alguém quer me ajudar a corrigir algo que eu estou errado e eu não aceito. E o que a gente pode perceber? Como é corriqueiro nos dias de hoje, na nossa vida ou em tudo quanto é lugar, a arrogância, a petulância, a presunção, a vaidade também. Como isso tem crescido e cresce dia após dia no nosso meio. E o interessante é que cada vez mais é difícil encontrar pessoas ensináveis. Ensináveis, eu vou repetir. Cada vez mais é mais difícil encontrar pessoas ensináveis. O que é uma pessoa ensinável? Pessoas ensináveis são pessoas que se submetem a aprender, que buscam aprimoramento ao serem ensinadas ou corrigidas por outra pessoa. Cada vez mais, menos pessoas assim nós vemos. Por conta do quê? De tudo que eu falei antes e muito mais. Soberba, arrogância, prepotência, vaidade, o eu, né, que falamos muito e muito. Pode falar? É interessante essa sua posição que você está nos ensinando. Os comentaristas da Torá, eles dizem que Moisés era eloquente, ele falava bem, mas da ciência do Egito. Isso. Então, quando ele se prostra diante de Adonai, ele precisa absorver o ensino de Adonai, a sua eloquência ela é detonada, ela é esquecida por ele. Por quê? Porque senão ele usar a eloquência que ele aprendeu no Egito contra Adonai. Exato. Então ele é uma pessoa ensinável. Exatamente, ele se torna vazio de tudo aquilo que aprendeu no Egito. Amém. Para aprender novamente. Isso é esse conceito. Exatamente. Mas aí que eu não sabia desse conceito, né? É uma pessoa ensinável. Isso. Está apto a ouvir e aprender e buscar o aprimoramento através do que está aprendendo. Porque o homem tem a capacidade da sua eloquência introduzir outros a caminhos adversos. Exato. Porque ele tem essa capacidade de falar bem, de se expressar bem, ele vai conduzir a outros aonde ele quiser. Isso. Por isso que Moisés diz, ele é abatido da ciência do Egito para ele aprender de Adonai. Ele é esvaziado para ser novamente cheio.
Amém. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Esse texto é bem conhecido nosso também. Vou repetir, Provérbios 3, versículo 11 e versículo 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Eterno, nem te enojes da sua repreensão, porque o Eterno corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Capítulo 4, só virar a página aí, versículo 13. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 13. Apega-te à instrução e não a largues, guarda, pois ela é a tua vida. Amém. Vieram um pouquinho as páginas aí, ainda em Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Provérbios 13, versículo 18. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvidos à correção é honrado. Amém, amém. E aí eu chego num ponto, já caminhando para o final, que a vaidade, nem sempre ela é sutil. Nem sempre ela é sutil. Muitas vezes ela é espalhafatosa, exuberante. De longe você percebe que a pessoa é vaidosa, né? Mas o grande problema e o seu maior perigo está na sutileza. Eu vou citar alguns exemplos aqui do vaidoso sutil. Por exemplo, um grande diretor de uma empresa pede para que nunca coloquem fotos dele ou imagem deles nos eventos que ele participa, ficar divulgando, seja lá onde quiser que seja, rede social ou o que for. Pode ser sim, porque ele é uma pessoa humilde de coração e não quer, e acho que não precisa disso. Pode sim, mas pode ser a vaidade que está ditando a sua atitude. Eu não sei se estou conseguindo ser claro, mas é a vaidade que está ditando a sua atitude. E ele lá na sua cabecinha, no seu subconsciente, pensa: não preciso disso para mostrar o meu valor. Esse é o vaidoso sutil. Não coloca nada não põe foto não. Nossa, como ele é humilde, ele não quer, ele não precisa. Mas na cabeça dele está fazendo justamente isso, porque ele entende que ele não precisa daquilo para mostrar o seu valor. Ele é tão bom, tão superior, que ele não precisa. Não, exatamente. Outro exemplo muito interessante. Uma pessoa pode atravessar uma rua com o braço dado a um idoso ou a um deficiente visual, né? Por gentileza, ou seja, porque ele é educado, ele viu a necessidade do outro, ele quer ajudar o outro que tem uma necessidade naquele momento. Ou, quando ele tem a vaidade sutil, ele faz aquilo justamente porque ele quer ser reconhecido por estar fazendo aquilo. Então ele vai lá, ele faz, mas lá na cabecinha dele ele está fazendo não para ajudar aquele que precisa, mas para ser reconhecido por outros que ele está fazendo aquele ato. Outro exemplo, uma mulher pode se vestir de modo muito simples, porque de fato pode ser que ela detesta a ostentação, pode ser que ela detesta mesmo a ostentação, ou porque ela quer que notem o quanto ela é simples. Ela pode se vestir muito simples, porque ela pode detestar de fato, ou porque ela quer e espera que notem o quanto ela é simples. Vê como é uma coisa muito sutil e muito interessante da gente aprender. Por quê? Para a gente não cair nesse erro. Nós podemos cair nesse erro, de qualquer erro desse, de acabar em algum momento, se deixar levar pela sutileza de uma vaidade. E também, um outro último exemplo, um homem pode falar pouco por achar que tem pouco a dizer. Ou seja, ele vai no lugar, ele fica quietinho porque fala: não vou falar nada porque eu realmente não tenho nada, não tenho conteúdo, eu não conheço, eu não sei de nada. Ou ele fecha a boca na sua vaidade para justamente ninguém perceber que ele não tenha nada para dizer. Entenderam? Ele fecha a boca justamente
e fica ali porque ele não tem o que dizer. E ele não quer que percebam. Ele não quer se expor, exatamente, para não se expor. Ele se esconde na sua vaidade para não se expor. A vaidade pode ser sutil e perigosa. Nós, irmãos, precisamos aprender como Moisés, quando nós olhamos para o lado da humildade, da importância. E nós precisamos dia a dia caminhar, tentando aprender, olhando como é buscar um coração verdadeiramente humilde, tentando entender a nossa fragilidade, porque nós todos temos fragilidades. Não tem ninguém que não tem. Todos nós temos fragilidades. Nós temos que entender que a nossa vida é muito curta. O tempo aqui, passa muito rápido, muito rápido. E se nós não entendermos a importância de que nós somos limitados, nós precisamos buscar um coração humilde, buscar o entendimento daquilo que o Eterno nos mostra, né? Vamos caminhar para onde? Vamos caminhar para um caminho que muitos, infelizmente, vão e não tem volta. O Eterno dá-nos a oportunidade, dia após dia, de estarmos aqui todos os dias, porque infelizmente todos os dias nós erramos. Infelizmente todos os dias nós pecamos. E o único que pode nos auxiliar a enxergar a nossa fragilidade, a enxergar a nossa incompetência, enxergar as nossas limitações e nos ajudar, é aquele que não tem só 120 anos como Moisés teve. É aquele que é o Eterno. De eternidade a eternidade, de geração a geração. Vamos voltar no Salmo capítulo 90, no versículo 12, por favor. Interessante que a vaidade, ela pode vir entrar de uma forma tão sutilzinho desse jeito, e minando, sabe? E minando um local, ela vai ali, minando. Quando você se dá conta e percebe, ela já fez um estrago gigantesco. E o trabalho para corrigir é enorme, enorme. Nós precisamos vigiar e estar atento com os nossos ouvidos para não perdermos tempo com coisas que não levam absolutamente nada. Coisas fúteis, coisas vãs, coisas vazias. Nós precisamos adquirir a sabedoria, o entendimento e o discernimento através da palavra, dos ensinamentos que o Eterno nos dá, que eu posso bloquear esse tipo de coisa na minha vida. Eu sou responsável em aceitar na minha vida ou não aceitar na minha vida esse tipo de contaminação, como tantas outras. Só eu sou capaz disso, através da ajuda de Adonai, se eu tiver dificuldades. E eu preciso entender isso para não ficar investindo ou perdendo o meu tempo dando ouvido a esse tipo de coisa. Pode falar. Por isso que é importante a participação nos sacrifícios. Sim, as obrigado, orações de manhã, da tarde, muito bem lembrado. E também à noite. Porque quando Moisés mesmo vai colocar diante de Adonai a preocupação de quem vai dar continuidade à obra, essa obra que o Salmo 90, ele clama ali, aprova as obras das nossas mãos. Isso. Né? É lindo esse salmo. E que nós estamos orando, dando a terceira bênção de tão grande importância que tem essa palavra de Moisés. Ele no capítulo de Números, na Torá 27, ele diz assim, que farei eu com Josué, né? Isso nas minhas palavras. Mas aí no verso 23 diz assim, então impôs sobre as mãos sobre ele e deu mandamentos, como o Eterno ordenara por meio de Moisés. Para que você não tenha uma vida vã, fútil, você tem que praticar mandamento. Exato. Então, logo depois, no capítulo 28, ele coloca o povo para orar de manhã, de tarde, no final do ciclo, para que você venha deter essa vaidade, deter todo o pensamento humano, essa contaminação, todo o pensamento humano e toda a contaminação. Isso. Então, para acessar a minha vaidade e a sua vaidade, somente se colocar em oração, em sacrifício, nos horários estabelecidos por Adonai. Amém. Para fazer cessar para não se tornar essa bola gigante que você mesmo falou aí. Sim, e depois o problema se torna difícil. Pior, é mais difícil de retirar. Muito grave. Com Adonai, bem lembrado. Com Adonai. Baruch Hashem. É verdade. Salmo 90, versículo 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio, humilde.
Tem um estudioso que fala uma coisa que eu li, que é o André Chorak, e ele escreveu uma coisa muito interessante sobre esse versículo, e eu sempre que tenho oportunidade eu lembro disso. Eu vou ler bem pausadamente. O tempo não tem homens, porque o homem não tem tempo. Se nós soubéssemos contar os nossos dias, como está dizendo aqui, Moisés pede isso, né? Se nós soubéssemos contar os nossos dias, consequentemente, utilizar bem o nosso tempo, o nosso coração ficaria transbordando, repleto de sabedoria. É muito lindo isso, muito lindo isso. Que o Eterno nos abençoe e que nós verdadeiramente possamos entender que nós somos responsáveis por nossas atitudes. Se temos dificuldade, busquemos em Adonai aquilo que Ele pode nos ajudar e vai nos ajudar se nós buscarmos com coração puro, sincero. Eterno, eu tenho essa dificuldade nessa área, me ajuda. Eterno, eu não consigo, me ajuda, me orienta, me mostra. Ele vai ajudar, Ele vai cooperar, Ele vai orientar. Não tenham dúvida, não tenham dúvida. Amém? Vamos ficar em pé? Eterno Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, bendito e exaltado seja o seu nome, Pai. Obrigado pelo momento que passamos até agora. Venha estar conosco no decorrer do restante de todo o dia, com todas as tarefas que temos na casa. E assim, ao final desse dia maravilhoso, Pai, Tu nos permita estarmos aqui para encerrarmos com a Havidalá, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, em mais esse Shabat. Abençoa em todos os outros, ó Pai. Que verdadeiramente a Tua palavra não seja uma que entre num ouvido, saia no outro, ó Pai. E não fixe em nosso coração, ó Pai. E também, ó Pai, se caso ela fixar em nosso coração, nós coloquemos em prática tudo que estamos aprendendo, ó Pai, dia após dia, mas não por vaidade, não para mostrarmos que nós estamos aprendendo, não para querermos parecermos que somos melhores ou piores que alguém, nada disso, ó Pai. Somente executar o que a Tua palavra fala, somente executar o que ela fala, sem esperar nada em troca, sem querer absolutamente nada em troca, só pela alegria de termos esta oportunidade de aprendermos e colocarmos em prática, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Yevareh Adonai Vishmeleha, Yae Adonai Panaveleha Viruneka, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias, amém.